castelo forte é o nosso Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós estaremos pela graça de Deus mais uma vez, junto com a igreja, expondo, lendo a palavra do Senhor. Estarei orando para que o Senhor continue a nos usar, como já nos conduziu durante todas as partes deste culto, mas agora na exposição da palavra do Senhor, que ela faça morada no meu coração, que ela faça morada no coração dos irmãos e que nos conduza realmente a compreender e a viver a cada dia mais a palavra do Senhor. Oremos, irmãos. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que já ocorreu neste culto e agora o Senhor aqui, ó Pai, é que através da tua palavra, clamamos ao Senhor que mais uma vez fale conosco. As pessoas, nós somos falhos, pecadores, mas a tua palavra é a verdade. O Senhor é um Deus santo, poderoso, e clamamos que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine a vida dos irmãos, ilumine-nos, ó Pai, para compreender a tua palavra e que nos conduza a expô-la com fidelidade dentro daquilo que o Senhor, ó Pai, escreveu, e assim fale aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus que fazemos. Amém. Meus amados irmãos, neste culto do dia 10, vamos dar como tema da nossa mensagem hoje a pedagogia do Natal. Nós retiramos este tema de um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele trata ali sobre esse assunto. Estaremos expondo, sim, em cima deste livro e utilizando os textos bíblicos que ele ali o faz. Mas ao relembrarmos a questão do Natal e pensar neste tema para hoje, lembrarmos que estamos nos aproximando, se assim o Senhor houver por bem nos dar vida e saúde, de mais um Natal. Nos aproximamos de uma data comemorativa na vida da igreja, no mundo, mas ao mesmo tempo, como nos remete aqui o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, uma data que precisa ser entendida e vivida no nosso viver diário. Quando se fala em pedagogia, se fala em método, ensino, e ao ele introduzir esse livro, este tema que ele traz ali, ele nos traz alguns entendimentos para olharmos para o Natal, com a perspectiva do que o Natal nos ensina. O que é Natal? Por que ainda comemorar o Natal? Porque anos após anos olhamos para o Natal e devemos sim nos alegrar, e devemos estar falando e comemorando esta data, mas o que ela implica na minha vida, na sua vida, na história da humanidade. O pastor, então, ele nos mostra como olhar para o Natal, entendendo o Natal como o nascimento de Jesus Cristo, mas o Natal como aquilo que deu início à vida do Senhor, como ele viveu a sua vida aqui na terra, e ao mesmo tempo como ele morreu por nós. O Natal é o início da nossa vida. O Natal é o início do que nós podemos estar aqui hoje, cultuando a um Deus vivo, a um Deus que se faz presente aqui, a um Deus que nos assiste em todo o tempo, durante toda a história. Por isso o Natal deve ser entendido, o Natal deve ser comemorado, e o Natal deve ser vivido, nos espelhando realmente em Jesus Cristo. Dentro disso nós vamos ler pequenos versículos, que vamos ter 3 pontos, no sentido de que devemos atentar nas características que o Senhor Jesus Cristo deixou dentro dessa pedagogia do Natal. E o primeiro versículo, os irmãos podem abrir em Lucas capítulo 2, o versículo 7. Nós temos dentro dessa perspectiva, o nascimento de Jesus nos ensina uma lição de humildade. O que o Natal nos ensina? Qual é a pedagogia do Natal para nós? O que o nascimento do Senhor diz? O nascimento do Senhor diz em Lucas 2, 7. Vou estar lendo, a igreja pode estar acompanhando. Diz assim: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Irmãos, ao olharmos o Natal dentro dessa perspectiva daquilo que o Natal nos ensina, olhamos ali para Jesus. O seu nascimento nos ensina a vivermos uma vida de humildade. Qual a característica que nós, que servos do Senhor, precisamos ter e que deve ser comemorada assim, lembrada no Natal? É como devemos proceder no nosso dia a dia. Ao olharmos para este primeiro versículo aqui em Lucas, que narra o nascimento de Jesus, mostra que o Rei dos Reis não nasceu com a glória do mundo. O Rei dos Reis, aquele que é o poderoso, aquele que pode todas as coisas, na perspectiva do mundo não havia para ele lugar. Ele se fez ali, nascendo naquele lugar, sendo ali acolhido naquela manjedoura. E ele então nos traz este primeiro ensinamento, de que o Rei dos Reis veio servir. Que o Rei dos Reis, ele não importa as pessoas, o lugar, importa a sua essência, aquilo que ele é aquilo que ele demonstra ser. O dono do mundo não nasceu num berço de ouro, como muitos nós poderíamos imaginar. O dono do mundo, o Rei do mundo, o Criador dos céus e da terra, o Deus encarnado, diferente dos nobres deste mundo, não nasceu debaixo das luzes do mundo. Irmãos, isso nos mostra muitas vezes ao contrário da perspectiva humana, aonde nascemos, aonde nós muitas vezes, os pais ali dão os melhores para o seu filho, e nós não aqui dizemos que não o deve ser, mas o Senhor Jesus, ele ali na sua existência, no seu primeiro encontro do Deus encarnado na terra, ele se fez ali presente no lugar que tinha para ele estar, numa manjedoura. Ele não se preocupou com o holofote, ele não se preocupou com aquilo que o mundo poderia oferecer. Ele se fez presente ali, mostrando que ele estava ali para mudar sim a humanidade. E o Natal, irmãos, ele tem que nos trazer essa perspectiva de olharmos para Cristo, vivermos humildemente como Cristo viveu. Se nós olharmos toda a narrativa histórica da passagem do Senhor Jesus Cristo por este mundo, ele nasceu numa manjedoura, ele teve que fugir do rei Herodes, atravessando o deserto. O Rei dos Reis teve que tantas vezes se esconder, passar ali por noites e noites em lugares por mais diversos. O Rei dos Reis não veio para querer o holofote do mundo. Irmãos, quando falamos em humildade, quando falamos de uma característica que o Natal tem que produzir em nós e ser comemorado e ser observado em Jesus Cristo, é o modo como ele viveu este mundo. Ele foi humilde, ele demonstrou a sua humildade. Irmãos, nós podemos ver que a trajetória do Senhor Jesus foi uma trajetória que vai contra tudo aquilo que nós muitas vezes podemos querer. Nós, quando criamos nossos filhos, quando nós instruímos muitas vezes nossos filhos, nós queremos uma trajetória de sucesso, de coisas aparentes do mundo. E o Senhor aqui, Jesus, nos mostra que o que importa verdadeiramente é aquilo que realmente Ele é e aquilo que realmente nós somos. O modo que nós somos como pessoas. Não importa o que nós temos. Não importa nem muitas vezes o que nós achamos realmente que nós somos. Muitas vezes por adquirirmos algum bem, algumas situações da vida. Muitas vezes por adquirirmos cargos, trabalhos. Muitas vezes nos pensamos que somos alguma coisa, que somos essenciais. E o Senhor nos coloca aqui que o essencial é Ele, é Jesus. Que todas as outras coisas, elas vêm em segundo plano. Que o mais importante aqui é nós nos espelharmos a Jesus, no seu exemplo de vida, como foi a sua trajetória. Se nós olharmos a questão do mundo, nós temos uma questão de soberba tão grande, olharmos tantas pessoas que governam, que se acham pessoas influentes na história. O Rei dos Reis, o mais influente na história, ele se fez, ele agiu com toda a sua humildade, demonstrando para nós o exemplo de como devemos seguir. Ser humilde aqui não significa fraqueza,
mas sim comportarmos com bondade e amabilidade, mostrando força, sensibilidade, amor pelos outros. Irmãos, a igreja, nós precisamos sempre olhar então para o Natal, espelhando como Jesus foi. Jesus foi essa pessoa humilde, que passou por todas as diversidades da vida, mas que o principal não era a vida, o principal não era as coisas que tinham, aquilo que o mundo poderia oferecer, mas a essência de tudo era a sua própria existência, que é Jesus Cristo. O principal motivo de comemorarmos o Natal é relembrarmos a existência de Jesus Cristo. O principal motivo de sempre comemorarmos o Natal ano após ano é lembrarmos de como Ele viveu e de como Ele nos ensina a viver. Se nós olharmos para o mandamento, Mateus 11, 29 diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Irmãos, devemos buscar realmente uma vida de humildade. Humildade é submetermos à vontade de Deus. Humildade é entendermos que eu e você somos aqui todos servos. Independente daquilo que façamos aqui, somos todos servos diante de Deus. Humildade é entender que eu não teria condições de estar aqui, que você não teria condições de estar aí, que nós não teríamos condições de louvar quão grande é o nosso Deus, que nós não teríamos condições de orar ao nosso Deus, porque todos nós não somos dignos diante do Senhor. Ao olharmos a nossa vida, ao olharmos a nossa história, olhamos para Jesus, irmãos, olhamos essas características de um Natal que é comemorado com festas, luzes, que muitas vezes nos esquecemos do verdadeiro sentido do Natal. E o Natal é olhar firmemente para Jesus. Por isso, irmãos, nesta noite, neste primeiro ponto, tenhamos essa convicção de sabermos em quem devemos espelhar, de saber de que nessa pedagogia que é o ensino constante, que são os métodos constantes, ano após ano o Senhor nos ensina e nos faz lembrar através do Natal: vivam como eu vivi, façam na terra o que eu fiz, imitemos ao Senhor Jesus. Se nós olharmos hoje, nós temos vários modelos, várias pessoas que se mostram influenciadores. E muitas vezes nós, como igreja, corremos o risco, irmãos, de nos perdermos na influência do mundo, nos perdemos naquilo que o mundo oferece. Tenhamos a convicção firme da grandeza do Senhor Jesus Cristo. Tenhamos a convicção firme da alegria do Natal. Tenhamos a convicção firme de como devemos viver neste mundo, de como devemos passar essa nossa história, de como devemos comemorar o Natal, de como devemos nos buscarmos e assemelharmos e imitarmos o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o nosso exemplo, é Ele que é a nossa referência, irmãos. Mas podemos dizer que dentro de todo o contexto bíblico, o Senhor continua nos ensinando, não só através do seu nascimento, mas durante toda a sua vida. O Natal, como eu disse, é o início da história, mas o Senhor Jesus ali, ao nascer numa manjedoura, ao não se importar com tudo aquilo que aconteceu no seu nascimento, demonstrando a essência de Jesus, Ele também demonstra isso na sua vida, em todo o seu decorrer durante o tempo que viveu neste mundo. Podemos dizer então que um segundo ponto da pedagogia do Natal, a vida de Jesus nos ensina uma lição de amor altruísta. Podemos ver em Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, nós pegamos versículos do texto, porque se nós olharmos todo o contexto bíblico de Gênesis a Apocalipse, ele demonstra o como devemos nos espelhar, o como o Senhor quer que vivamos. Mas podemos dizer que nestes pequenos versículos aqui, utilizados ali pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, ele traz ali características marcantes e que envolvem o nascimento e a vida de Jesus, e que envolve essa data que, se o Senhor permitir, se estivermos com vida, comemoraremos no dia 24 para o dia 25, que é o Natal. Se nós olharmos aqui, irmãos, nós devemos buscar
viver a nossa vida com amor altruísta. O que é isso, o amor altruísta? É um amor que se entrega, é um amor pelos outros. Irmãos, vivemos numa sociedade, num mundo contemporâneo, onde o que importa sou eu, onde que a minha satisfação é que importa. E Jesus nos ensina, irmãos, por meio do seu nascimento, ele se manifestou ali para levantar caído. O Senhor nasceu, irmãos, e foi colocado na manjedoura, mas viveu do modo que ele atendeu, da criança ao mais velho. Ele veio para dar vida. O Senhor não nasceu para sua existência, ele nasceu para nos dar vida, vida em Cristo Jesus. Ele nasceu por amor a nós. Ele viveu toda a sua história, ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Ele se levantou a animar o fraco, salvar o perdido, curar o enfermo, restaurar o quebrantado. Irmãos, nós devemos tantas vezes olhar para essas mensagens do Senhor Jesus Cristo e refletirmos qual é realmente o foco da nossa vida. Não que há o erro em querer realizar sonhos, projetos, mas nós tantas vezes nos perdemos em cima disso. E o Senhor aqui nos mostra que Ele nasceu amando ao nosso próximo, amando os seus filhos. E aí vamos ver que Ele deu a sua vida por isso. Esse amor de Jesus é aquele amor libertador, é aquele amor que curava, que libertava, aquele amor que trazia ao cego a visão. Era um amor que se importa com as pessoas, um amor que se entrega totalmente pelas pessoas. Se nós olharmos hoje como igreja, como nós, quanto nós temos nos dedicado ao nosso próximo, o quanto nós temos nos amoldado à questão contemporânea, que é o que importa, é o que nós temos, é o que nós somos. E o que pensar aqui nesse se importar com o próximo, é como temos pregado e como temos vivido o Evangelho, porque é isso que Cristo fez durante toda a sua história. Ele mostrava o caminho, ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdadeira água, eu sou o verdadeiro pão. O se importar muitas vezes não é suprir com as questões deste mundo, mas suprir com aquilo que eu e você mais precisamos, que é a mensagem de Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, quando olhamos aqui para o Natal e para os ensinamentos que o Senhor nos traz, tenhamos lembrança deste modelo do que Cristo fez, do que Cristo faz. Amar o nosso próximo. Se nós olharmos hoje, a sociedade vive uma angústia, uma procura de pessoas para falar. Se nós olharmos hoje, as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas precisam de alguém para falar. Nós tantas vezes passamos despercebidos, tantas pessoas. Nós podemos dizer que na nossa profissão, temos assistido dia após dia as pessoas perdidas, distantes, e aparentemente na visão humana, uma vida sem solução. Isso nos remete a mim e a você, irmãos, que a nos portar com este amor que devemos buscar segundo o Senhor Jesus Cristo, amar o nosso próximo. Devemos a todo instante ser exemplos, ser luz. Devemos a todo instante apontar este caminho, apontar essa solução que só tem Jesus Cristo, apontar que Jesus Cristo realmente nasceu, mas que Ele viveu uma vida para nos dar a vida eterna, que Ele foi o que é a essência de toda a nossa existência. E o mundo passa por uma perplexidade enorme, uma falta de referência. O mundo hoje contemporâneo, pelos diversos filósofos, eles entendem que a perspectiva humana, que a centralidade do mundo é o homem. Por isso nós temos hoje a centralidade de tudo, que o homem é que importa. Se nós olharmos nas nossas escolas, temos o método de construtivismo, que é
que a referência não há mais o correto, tudo é relativo. É isso que estão ensinando aos nossos filhos. É isso que ensina nos nossos televisões, filósofos, jornais. É isso que o mundo ensina. E por isso que nós devemos ir aqui refletir sobre a pedagogia do Natal, porque ao apontarmos para o Natal, temos que reafirmar o que Jesus ensina. E Jesus ensina ao contrário do que o mundo nos ensina. Jesus ensina o amor, a essência do cristianismo. Jesus nos ensina a nos preocuparmos com o nosso irmão. Irmãos, nós temos tantas pessoas precisando de uma palavra de Cristo, precisando ser ali amparada, precisando ser edificada pela palavra de Cristo. Muitas vezes nós precisamos também parar, lermos a palavra e sermos também edificados por essa palavra. Pararmos de correr atrás deste mundo que não tem tempo, deste mundo que não há o que há correto, que não há o que há o parâmetro. Quando dizemos que não há um parâmetro, é que o mundo centraliza na sua essência de que ele é a razão de ser o homem. Por isso nós temos tantas igrejas, cultos que agradam o homem. Nós temos tantos movimentos que apontam para a satisfação humana. Por isso, ao estarmos neste culto, nós devemos ter que a essência aqui não é eu gostar, não é você gostar, mas a centralidade do culto, a centralidade do Evangelho é Cristo Jesus. E é isso que Ele nos ensina, é isso que Ele veio ao mundo demonstrar, este amor. Ele veio ao mundo dar a vida. Ele veio ao mundo para mostrar o verdadeiro caminho. Eu não estou tão velho assim, né? Mas de tanto me chamarem de velho, eu acho que eu estou ficando velho, né? Cabelo branco. E eu confesso que às vezes me surpreendo. Hoje fui fazer uma prova de manhã numa faculdade. E ao entrar nessa faculdade, fui procurar ali um banheiro. E procurando um banheiro, de repente vi uma placa escrita: banheiro de todos. Ao primeiro instante, deve ser um banheiro unissex, algo assim. Mas ao olharmos ali e ao procurarmos mais ali aquele banheiro, nós fomos ver que não era um banheiro unissex. Era um banheiro de todos, porque o que importa é o ser humano. E o ser humano tem que se sentir bem. Então ele pode escolher ser homem, mulher, ser o que ele quiser. E por que nós falamos isso, irmãos? Porque o mundo caminha para essa liberdade aparente. O mundo caminha para essa vida sem Cristo, aonde dia após dia nós vemos pessoas realizando os seus sonhos, se sentindo bem, procurando o seu bem-prazer. E por isso se criam todos esses conceitos que nós temos vivido. E eu confesso que hoje eu nunca tinha visto esse banheiro, né? Aí eu falei, não vou entrar aqui não. Aí eu esperei, falei, deve ter algo normal aqui, não é possível. Aí dei mais uma andada e de repente tinha banheiro masculino e banheiro feminino. Irmãos, o óbvio parou de ser óbvio. Agora nós temos que olhar as placas para ver qual banheiro precisamos entrar. Porque o mundo está nesse relativismo total. O mundo está sem essa ordem, sem esse norte que é Jesus. E ao olharmos aqui nessa perspectiva que estamos tratando sobre o Natal, Natal após Natal, nas nossas vidas, nós temos que mostrar ao mundo que Jesus é a vida, que Jesus é o caminho, mas que o Jesus não veio satisfazer as nossas vontades e nem nos deixarmos a nossa própria escolha do que nos faz bem. Jesus, ele tem um modo de viver. Jesus, ele requer um modo de nós nos comportarmos. Jesus, ele requer um modo de nós o adorarmos. Jesus requer de nós uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de comprometimento com Ele. Foi isso que Ele fez, Ele se comprometeu com a humanidade. Ele abria os olhos para que a geração pudesse ver que tudo aqui é passageiro. Irmãos, nós olhamos hoje e podemos imaginar como a vida é passageira, como a nossa história é passageira, como a sociedade tem se encaminhado.
jovens e mais jovens com vidas destruídas, vícios e mais vícios. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ver que, às vezes, nós, igrejas, também nos perdemos quando nós não nos colocamos em principal das nossas vidas, o nos aproximarmos do Senhor. Quando nós não nos fazemos testemunhas do Senhor dia após dia. Foi para isso que o Senhor veio. Foi esse o seu exemplo de vida. Foi para isso que Ele nos chamou. Para sermos sal, luz. Igreja, nós nunca podemos perder essa perspectiva e essa pedagogia do Natal, que é olharmos o que Jesus fez na sua vida. Ele amou o mundo. Ele se entregou. Devemos tantas vezes parar de se importarmos no sentido de que nossa vida, a nossa existência, em primeiro lugar devemos colocar o Senhor e seguir aquilo que o Senhor quer. O mundo, dentro desse contexto que estamos falando, de tudo que acontece, guerras, lutas, brigas, o mundo precisa de pessoas da igreja que entendam o Natal, porque o Natal nos faz nos espelharmos em Jesus. O Natal nos faz entender o que Jesus fez no seu nascimento e na sua história. Irmãos, nós podemos dizer sim que não é fácil, mas a palavra de Deus nos diz assim, em João 13, 34, 35, novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, precisamos amar. Muitas vezes não amamos o nosso próximo de casa, mas o Senhor nos fala que devemos amar a todos, devemos amar este mundo caído, no sentido de nos sensibilizarmos, porque estão indo caminho do inferno. Irmãos, tantas vezes eu me deparo com pessoas que estão ali a sua vida ceifada, e eu sempre penso, como foi a trajetória daquela vida? E ali nos faz refletir que aquela vida ali que se foi, teve a sua vida ceifada, não tem mais condição de ouvir, de ser impactada por esse evangelho. Mas nós devemos pensar que há tanta gente, tantas pessoas vivas ao nosso redor, nos nossos lugares de convivência, que precisam ser demonstradas, amadas, impactadas por esse amor de Cristo, por essa entrega. Nós às vezes não temos tempo de orar pelo nosso próximo, nós às vezes não temos tempo de ir à casa do nosso próximo, nós reconhecemos que há tanta correria, que o mundo hoje, a nossa vida ela é intensa, mas desde o nascimento de Jesus, da sua história, o Natal que comemoramos, Ele nos mostra o que Jesus fez da sua vida e o que Jesus quer, o que Jesus nos chamou para fazer da nossa. Meus irmãos, nessa pedagogia nos ensina a pararmos de perdermos tempo com aquilo que não traz vida, com aquilo que não muda a história, a trajetória da vida das pessoas. Irmãos, isso nos impacta, comprometemos a cada dia mais a amarmos ao Senhor e amarmos uns aos outros. Entendendo que o Senhor requer isso de nós. Entender que o Senhor nasceu, toda a sua história focada em servir, em amar o próximo. Ele não foi centrado no eu. Jesus nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Irmãos, essa é a realidade, esse é um Natal que deve ser comemorado e lembrado na perspectiva de Cristo. Mas porque às vezes tantos nos perdemos, porque isso nos causa desconforto, porque isso nos causa tantas vezes de pensar qual o rumo que temos seguido da nossa vida, qual o rumo que temos seguido da nossa história. Mas podemos continuar no terceiro ponto e último. O nascimento de Jesus, o Natal, a pedagogia do Natal,
além de nos ensinar que Jesus é humilde, a sua humildade, além de nos ensinar deste amor altruísta, que se entrega, que se doa, o nascimento de Jesus também aponta ali para o que vai ser a sua morte. A morte de Jesus nos ensina uma lição de sacrifício, abnegação. Se nós olharmos ali em João 10, 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, esse conclui, é o sentido da vida. O sentido da vida é amar o Senhor, é servir ao Senhor e é dar a sua vida pelo Senhor. O Senhor fez isso por nós. Ele não somente mostrou a sua humildade, Ele somente não nos acompanhou no dia a dia, mudando, fazendo transformações, mudando a história, mudando o contexto daquelas pessoas que ali estavam. Ele não apenas foi exemplo ao lavar os pés dos discípulos, mas Ele morreu por nós, por aqueles que Ele escolheu. E foi para isso, irmãos, que é toda a nossa trajetória, é vivermos neste mundo, sabemos que não somos daqui. Nós somos tão pequenos, que não sabemos nem se iremos comemorar o Natal. No Natal faltam 10, 15 dias. Hoje são dia 10, Natal dia 25. Quem sabe é só o Senhor. Mas nos mostra que a nossa temporalidade tem que ser focada em Cristo. Nos mostra que a nossa existência tem que ser focada naquilo que o exemplo do Natal, da existência do Senhor Jesus Cristo, que é essa entrega em Cristo Jesus. Ele veio ao mundo para dar sua vida em favor das suas ovelhas, em favor daqueles que o Pai lhe deu. Ele morreu por sua igreja. Jesus voluntariamente ofereceu sua vida por nós. Sua morte foi espontânea. Ele caminhou para a cruz, com o rei caminha para a coroação. Irmãos, isso tudo nos afirma que a morte de Jesus, embora as Escrituras narrem ali a ação humana, ela é afirmada nas Escrituras que ela foi por amor de Jesus Cristo. Foi Ele que se entregou por nós. Foi Ele que nos amou. É Ele que dá a nossa entrega. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados. O Natal, irmãos, tem que sempre nos lembrar isso tudo. O Natal, irmãos, comemorado, festivo, tem que nos fazer olhar para Jesus. Nós não podemos nos perder na narrativa contemporânea. Não podemos nos perder na narrativa dos homens, de presentes, de mais um ano, de festas. Não que as coisas ao seu redor não aconteçam, festas, presentes, mas ao mesmo tempo que estejamos ali naquelas comemorações, estejamos lembrando que Jesus nasceu, viveu e morreu para nos salvar. Se nós temos a garantia eterna em Cristo Jesus, se nós não sabemos se iremos chegar ao Natal, mas nós sabemos que em Cristo Jesus nós iremos morar no céu. Nós não sabemos o amanhã, mas nós temos que ter a convicção e a alegria que Cristo, que o Natal se faz presente em nossas vidas, porque Ele nos deu vida, Ele nos faz enxergar, Ele nos faz olhar a sua palavra e termos discernimento do que é bom e do que é mal. Ele nos faz entender o verdadeiro sentido do Natal. E porque se fala em pedagogia, é porque é algo que tem que ser constante. Irmãos, ano após ano, nós passamos por essas festas, passamos por este momento. Mas, irmãos, por isso que devemos firmar sempre Jesus, porque sempre precisamos reforçar isso em nossa vida. O quanto muitas vezes somos arrogantes e precisamos ser humildes. O quanto muitas vezes vivemos para satisfazer as nossas vontades e não nos entregamos pelos outros, não nos sacrificamos, não nos doamos, quem fala, andamos léguas e léguas para pegar o Evangelho. Hoje se tem uma facilidade maior, mas há um compromisso maior com tantas outras coisas e menos com Cristo.
ao olharmos e festejarmos o Natal, devemos lembrar que Cristo pagou um alto preço, que esse nascimento, que a sua vida, que a sua trajetória não foi em vão, não foi à toa e não foi para o seu próprio agrado. Cristo, na sua existência, não precisa de nós. Nós precisamos de Cristo. Se olharmos conscientemente, nós olhamos tantas vezes para nós e vemos como podemos reconhecer isso tudo, saber disso tudo, mas às vezes durante a semana, no nosso dia a dia, nós procurarmos todas essas coisas que são passageiras e esquecermos de Cristo. Como nós sabemos disso tudo, cremos nisso tudo, mas tantas vezes nos perdemos e vivemos a vida com o Natal, com as nossas vidas, como todos aqueles que não têm Jesus vivem, como se fosse mais um dia, como se fosse mais uma festa, como se fosse mais um momento. Na cruz Ele nos comprou para Deus, na cruz Ele pagou a nossa dívida. Irmãos, nós temos que realmente reafirmarmos isso dia após dia. Sua morte foi substitutiva, Ele morreu a nossa morte, Ele sofreu o nosso castigo. A beleza do Natal, a beleza da história, a beleza de Jesus Cristo, Ele se fez pela sua igreja, pelo seu povo. Irmãos, nós podemos então concluir nesta noite, deste tema, a pedagogia do Natal. Por que comemorar o Natal? Qual o sentido do Natal? Irmãos, o Natal não está na nossa perspectiva. Nós podemos entender que há Natal alegre, passamos natais tristes, mas o Natal não está centrado em nós, no nosso ser, na nossa história. O Natal está centrado em Jesus. Por isso que ano após ano, data após data, comemoremos o Natal, sejamos fortalecidos nessa data, reconhecendo o que Jesus é, reconhecendo o que Jesus fez, reconhecendo o exemplo que Ele quer para as nossas vidas, irmãos. Nós reconhecemos que pessoas durante este Natal, durante este tempo, terão perspectivas diferentes. Passarão por Natal na perspectiva humana amargos, quando muitas vezes lembramos daqueles que estavam conosco e não estão mais. Como lembramos que pessoas que se faziam conosco no Natal, não estão ali para comemorar o Natal conosco. Mas ao mesmo tempo devemos lembrar que, mesmo com todas essas questões da vida, a centralidade do Natal não está em nós, ou no que o mundo, ou do que as coisas acontecem. A centralidade do Natal está em Jesus Cristo. Por isso, irmãos, se o Senhor nos prover com vida, comemoremos do dia 24 para o dia 25 o Natal. Comemoremos essa data sublime na história do cristianismo. Mas ao mesmo tempo lembremos que o Natal nos ensina, que o Natal nos espelha como vivermos. Vivemos uma vida com humildade. Vivemos uma vida de entrega, amando ao nosso próximo. Vivemos uma vida reconhecendo que Jesus Cristo pagou um alto preço para nós. E dentro da perspectiva de Cristo, não será mais um Natal. Não será apenas um Natal comum. Na perspectiva de Cristo, embora tenhamos as nossas lutas e adversidades, será um Natal que deve ser comemorado e alegrado, porque Cristo é o centro da história, porque Cristo é a razão da nossa vida, porque Cristo é aquele que ouve por bem nos darmos, se assim o permitir, mais um Natal, mas é aquele que ouve por bem também, se não permitindo, não darmos mais um Natal. Mas a centralidade não está neste mundo, a centralidade não está nas coisas. O que Cristo garante com o Natal, o que Cristo garante com a sua história, é que aqueles que Ele salvou estarão com Ele eternamente. Que aqueles nossos que já se foram estão com Ele e pela graça de Deus um dia os encontraremos. Que todos que nós já não podemos usufruir no Natal presente,
estaremos com eles em Cristo Jesus, juntos, porque é isso que Cristo fez, é isso o centro da história, é isso que deve nos motivar a viver essa vida, com lutas, tribulações, tristezas, mas reconhecendo o verdadeiro sentido do Natal, reconhecendo a essência do Natal, reconhecendo que o Natal não deve ser feito sob a perspectiva humana, mas dentro da perspectiva de Cristo, nos levando a vivermos como Cristo viveu, reconhecendo que todas esse modelo, essa imitação de Cristo, nós não o faremos por nós mesmos. Nós somos difíceis, nós somos maus, nós somos pecadores. Por isso, igreja, dia após dia, Natal após Natal, precisamos nos aproximarmos mais de Cristo, vivermos uma vida de santidade, buscarmos ao Senhor dia após dia, que Ele nos dê condições de vivermos humildemente, que Ele nos dê condições de pregarmos, testemunharmos o Evangelho, e que Ele nos dê condições, pela graça de Deus, de experimentarmos essa vitória que temos em Cristo Jesus. Por isso, alegre, por isso, anime o seu coração, a sua vida, e fortaleça em Jesus Cristo. Não se perca no mundo, não se perca do que a centralidade do eu nos oferece hoje nesse mundo contemporâneo. Não se perca, porque tudo isto passa. E o que verdadeiramente importa, o que faz sentido na nossa vida, é Jesus Cristo. Tenhamos essa convicção, essa alegria. Saiamos daqui fortalecidos e buscando ao Senhor, nesse momento que se aproxima do Natal. Tenhamos essa perspectiva bíblica, dentro dessa pedagogia do Natal, que é o que o Natal nos ensina. O modelo de viver, a esperança em Cristo e a alegria que estamos fortalecidos e centrados em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que nos fortaleça. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.